Very good. Excellent. Caramba. Agnaldo, tá me ouvindo? É, professor. Beleza? O pessoal sumiu. Cadê esse pessoal? Deixa eu ver aqui. 6h25 já, ó. Jesus. Eu já coloquei lá no grupo, ó. Opa, chegou o Sérgio. Hello, Sérgio. Oxi, só tem nós dois, professor. Pô, Os três. Agnaldo chegou agora há pouco e você? Que eu digo, "Oxe, cadê o Achei que você, povo? Desde pensei que eu já estava chegando atrasado. 6h15 eu esperando esse povo. Meu Deus. Vou processar tudinho e vou me processar. Eu digo, meu Deus, cadê esse povo? Porque eu botei a mensagem, era 5h37 já para avisar, entendeu? Porque outra vez disseram, não, mas o Aham. senhor tem que avisar, o senhor tem que colocar lá. Eu digo, mas eu coloco às vezes, certo? Mais Cresce tranquilo, uma panege, é o que salva. mais tranquilo. Vamos esperar mais um pouquinho. Se não É que normalmente, chegar, diga, pode falar, Agnaldo. é que aí, normalmente a gente espera você falar que a classe está aberta antes de entrar. Aham, beleza. Tá certo? Muito bom. Aí eu vou dar só um tempinho para a gente começar, tá certo? Uns 3 minutinhos, 6h30 a gente começa. Porque aí pra gente né, a gente já vai ter que repor 2 dias, né? Aí para não jogar o outro mais para frente é complicado. Já tá chegando a nossa atividadezinha. Certo? A gente tem aula hoje e vai ter uma aula amanhã. Tá certo? Para a gente repor a outra. Já. Tranquilo? Vamos dar só uns 3 minutinhos. A gente fica olhando um para a tela do outro. Quando der 6h30, a gente
Começa a nossa aula de conversação em inglês, tudo aqui, tudo tranquilo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta natural, eu ia perguntar Professor, aqui. Diga, pode falar. minha voz tá quase sumindo aqui. O Não que sei o foi, que que deu filho? na minha garganta. Rapaz, Mas minha voz. mas essa gripe, Gripe? essa questão de virose doida aí que dá na garganta. Oxe, aqui em casa tava quase uma boa parte. Eu escapei por um pouquinho. Tive alguns momentos depois de novo. Eu digo, ih, mano. Aí a Eu minha vou só falar veio com o um dia, professor. melhorei. Agora minhas meninas ficaram meio complicadinhas também. Minha esposa também. Manu? Foi. Manu, a minha, Ah, a outra, e a minha esposa também. Aí sou eu que escapei é. devagarzinho. Mas acho que não é gripe, não, professor. Não tô com febre, nem Aham, espirrando, nem nada, não. Só beleza. a garganta. Tá Ficar arranhando, perdendo a né? voz. Só a Não, gripe. não é não. Não? Tô só perdendo a voz, não. Ele tá Oxente, ficando rouca. Rouca, rouca, rouca. pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Chama o pessoal, professor. Vou colocar aqui de No novo. grupo. Tan, 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 tan. Okay, in 1 minute we start our class. Meu coração. Okay. When Jesus. Pai, meu vídeo não tá bugando, que milagre. Não é? Por isso que Rapaz, choveu hoje. foi... Eita, eu fui falar, começou a bugar. Rapaz, tá legal. Mas, professor, o senhor mora ali no. Ali direta naquela loja de material de construção. Isso. Mas é direto, direto mesmo até o final da Não, rua? mas, não, não, até o final não. Até o final fica a Igreja Maranata. Ah, a de vocês, É, né? Aí é bem, no caso, depois do depósito, duas esquinas, mais ou menos. Hum, 2 ou 3 eu esquinas. perguntei a Manu. Ela me Oi? disse. Quem, Eu quem? sei. Manu, Manu. Aham. Assim, ela acendeu do meu lado. Acho que o Pronto, pessoal dormiu, professor. dormiu, vamos começar. Meu Jesus. O é porque eles vão perder conteúdo assim, né? Mas tranquilo, vamos embora. A gente tem que avançar. Vamos lá. What's this for? Okay, these questions is so, it's very, it's very useful in English, okay? Because it's a question like to similar why do you do this? Por que você faz isso? Para que isso serve? Então fica nessa linha de uso. Por exemplo, what's this for? So, in this case, for you, how can I say? For you improve. Improve is melhorar. For you improve your conversation, you only change, você só muda, ó, this. Okay? For example, suppose you have an object, for example. So I have this measure. This is a laser measure. Yes? Because we have a measure, negócio de treina, medição, certo? Essa aqui é a laser. Você aponta, você clica, ele joga o laser lá e diz qual é a distância da tua mão até onde o laser está pegando, certo? Porque com a treina é muito ruim, porque o outro tem que segurar lá na ponta e você tem que puxar, né? Aqui não. Esse laser você faz automaticamente. Você clica e ele mostra o infravermelho que diz a distância de onde você está, ou de onde ele está apoiado, para outra extremidade. Ok? Aí você fala, alguém olha o objeto e faz, oh, teacher, what's this for?
Para que serve isso? Isso é para quê? Então, a tradução pouco importa. Nesse caso, é você usar a frase para aquilo que você quer perguntar a finalidade de algo ou alguém. Tá certo? Então, por exemplo, quando você fala What's this for? Para que serve isso? Então, não importa a tradução que você vai fazer. Você tem que colocar a estrutura. What's, o que você quer saber para que serve e o for no final. Certo? Aí eu pego e uso aqui, ó. Laser measure. Ou object, suppose. Teacher, what's this object for? Para que serve esse objeto? Aí você vai explicar. Oh, it's for measuring the distance. Rapaz, é para medir ou serve para medir. Então, por mais que falemos serve na língua no português, você usa o verbo to be, porque é ele que está sendo usado nessa estrutura. Por isso que a gente tem que aprender o inglês, não é só pela tradução, é pela estrutura do idioma que você está aprendendo. Tá certo? Ok? No, no. In this case, Sérgio, seria measure, measure, né? Porque ele fala measure. Mateus está chegando, ok? That's right. So, measure, que é medida, medição, certo? Uma medição a laser, ok? Beleza? Então, é fácil, é só você simplesmente substituir esse this pelo que você quer perguntar para que aquilo serve. For example, look this. This is a speaker. Né? Uma caixa de som. Sound box, it's possible to say. And you say, aí a pessoa não sabe, digamos assim, fala, oh, teacher, what's this object for? Para que serve esse objeto? Oh, it's for listening songs, music, ou etc. Ok? Então é uma expressão muito utilizada para você perguntar a finalidade de algo ou de alguém em algumas questões. Certo? Hello, Matheus. Good evening. Ok, that's right. Deu para entender até aí, pessoal? Ok, so, what's this for? Para que serve isso? Se eu disser assim para você, what's the friend for? Que pergunta é essa, hein? What's the friend for? E agora, o que seria isso? Repete aí, professor. What's the friend for? A estrutura normal ela é complexa, mas quando você começa a praticar, aí já começa a clarear um pouco. Mas às vezes confunde. What's the friend for? Não estou conseguindo entender a palavra do Tá meio. conseguindo, não? E aí, Agnaldo, o que seria? Matheus, what's the friend for? O meu áudio está saindo bem, Tá sim. beleza. É porque às vezes quando junta as palavras no inglês, aí acaba não entendendo nada. Eu vou fazer ela no plural, tá certo? What are the friends for? What are the friends for? Para que serve os amigos? Ah, é porque eu falei no singular. What's the friend for? Para que serve o amigo? What are the friends for? Para que servem os amigos? Beleza? Então, a frase bem utilizada por eles e por nós também, é porque quando a gente usa essas práticas assim, você tem que memorizar. Como é que eu digo isso? Para que serve algo ou alguém? É simplesmente você usar o what, mais o verbo to be, o que se quer saber e o for no final. Tá certo? E assim vai. É como você quer. Why do you use this? Por que você usa isso? Mas para não falar desse jeito, por que você fala what's it's for? Ou what's this for? Para que serve isso? E assim vai. Ok? Let's continue now. And uma coisa que você tem que aprender é o seguinte. Ó, a forma de responder ela é variada. Você pode dizer assim, ó. Se for singular, é claro. It's, porque eu quero que pratique a forma cheia, porque fica melhor. Porque você pode falar direto. Depois eu vou explicar as duas formas. A cheia, que é a correta de você falar tudo completinho na língua inglesa, e a outra de conversação direta. Pá! Jogar a informação e responder e acabou. Que é para você se comunicar. Então eu gosto de ensinar as duas formas. Claro que vocês sabem já do meu curso, eu sempre opto para você falar a forma mais elaborada. Por quê? Quando você vem para a forma reduzida, você desenrola mais. Agora, se o aluno aprende a forma reduzida, pá,
para ele criar depois uma estrutura na língua inglesa, ele sofre. Porque ele, poxa, como é que eu vou dizer isso para juntar? Deu para entender? Então, as duas formas é essa. A forma normal é it's to, digamos assim. Se eu perguntei da caixa de som, what's the speaker for? Ei, qual a finalidade? Para que serve a caixinha de som? Ah, it's to listen to music. Mas se você responder com a preposição que foi posta na pergunta, que é o for, você tem que fazer isso. Ó. It's for listening to music. O que quer dizer isso? Como a preposição está ligando a finalidade, que seria o for, que aí vai usar logo um verbo em seguida, esse verbo tem que vir no ing. Por quê? Qualquer verbo que vier após a preposição for ou qualquer uma outra que não seja o to, tem que estar no ing. Tem que lembrar disso, para você não errar na escrita. A compreensão, quem lhe vê ou né, ouvir escrevendo, com certeza ele vai entender, mas gramaticalmente vai estar errado. Beleza? Então é isso, é rápido. It's to listen to music. É para se ouvir música. Ou it's for listening to music. Isso é a forma elaborada. Mas, professor, e como é que eu usaria para falar diretamente? É só usar o to, o verbo e a explicação necessária. Ou seja, olha como é que vocês falariam? To listen to music. Ou, por exemplo, what's the... Aí está no plural, né? O videogames. Vamos dar só um exemplo para a gente começar a fazer nossas perguntas entre vocês. Por exemplo, se eu disser assim, hey, what are the video games for? Para que servem os videogames, hein? Oh, I know, teacher. To play games. Para jogar jogos. Para brincar. Aí qual seria o correto? It's to play games. Ou it's for playing games. Deu para entender? Então, as duas formas, a elaborada e a rápida. Ou direto, teacher, to play games. Para jogar jogos de videogame. Até aí, pessoal, deu para entender essa questão? Tudo tranquilo? Yes, that's right. So, very, very good. So, let's go to start our question. Remember, for singular, we use is. And for plural, are. Se tiver objeto aí no plural, quando você for fazer a pergunta para um colega, tem que usar o are e não o is. Ou o abreviado, né? What. Vai ser what are. What are e o objeto no plural e depois for. Beleza? Eu vou fazer a primeira e vou escolher Mateus. Now you, Mateus. So, Mateus, what cell phone for? What cell phone for? It's to communicate with your family and friends. That's right. It's to communicate. Or it's for communicating. Tá vendo aí? Então você pode falar com o to diretamente. Ah, it's for. Tranquilo. Ele, muitas das vezes, pessoal, pode até optar pelo for, porque como a pergunta foi feita com for, ele prefere, às vezes, usar o for e o ing. É possível, tá certo? Oh, it's for communicating to people, or to chat, para se comunicar, para bater um papo, e assim vai. Beleza? Muito bom, Mateus. Thank you so much. So now, Mateus, I would like you to ask about the World Wide Web to Sérgio, please. In this case, the World Wide Web is only internet. Esse World Wide Web nada mais é do que internet. Okay? So, Mateo, make the question to Sérgio, please. What is the internet for? Very good. And you, Sérgio? You can think and answer. It's for connecting people. Very good. It's for connecting people. Very good. Very good. That's right. So now you, Sérgio, I'd like you to make the question to Aguinaldo about personal GPS, que seria o GPS, né? Aquela questão de mapa, aquela questão toda, beleza? Make the question to Aguinaldo, please. Rinaldo,
What is personal GPS for? Very good. Hum, to use localism map. The map ou the places. That's right. É para localizar os lugares, ok? That's right. Okay. In this case, you can use the verb look for or to go, né? Poder também ser, né? Usado para ir para, for example, it's to use to go some places. It's possible. Ou to como é que eles falam? Pode falar o verbo go também direto. It's an object to go, é um objeto usado. Não, tem que usar a palavra usado para ficar melhor, né? É um objeto usado, então é usado. Então, nesse caso, como ele é para fazer aquilo, usado, é bom usar o verbo usar nesse caso, tá certo? It's used to go, ou it's for using to go to places. Ok? Now you, Aguinaldo, ask Mateo about camcorder. Camcorder. Uhum. Matheus, what it is camcorder for? Very good. That's right. For record videos of great times. That's right. Okay. For recording. Okay. Oh, to record. No problem. Yes. For recording videos and, okay, many other things, of course. But now you, Mateo, ask the question. Choose one object or one thing and ask your teacher. What is pocket calculator for? Okay, that's right. So, pocket calculator, yes? Yes. Okay, so pocket calculator is used to calculate. How can I say? How can I say? My God, calculate, add, multiply, and other things, and to calculate money, or the payments, os pagamentos, or okay, let's stop now. Vamos parar com isso. That's right. Okay, very, very good. That's right. And Aguinaldo, what's a touchscreen tablet for? Deixa eu pensar. Okay, think. Pense. Very good, man. É que ele tem a mesma função do celular, então utilize apps. Sorry, can you repeat, please? It's Utilize apps, videos. okay. Yes, yeah, it's to see or to use for videos. Yes, to study. É a mesma coisa que a função do celular. That's right. The same functions of the cell phone. That's right. Very good. É só que esse celular daqui tá meio complicado, né? Mas aqui tem um smartphone, ó. Olha o tamanho desse smartphone, bem novinho. Ok, let's go. Ok, deu para entender, pessoal, a como fazer essas perguntas? Então é só você desenrolar. Quem é que nessa estrutura vai ser retirado? Pode até deixar às vezes, mas que vai ser retirado para colocar o objeto? O this. A única alteração que você pode acontecer é você trocar o is, que está abreviado aí,
What's, por are, quando o objeto for no plural. Tá certo? Então, ó, tem que lembrar disso, ok? Very good. So now you, Sérgio. What's English for you? What's English for you? It's a uh, very important and fun subject to me. That's right. Very good. That's right. And for you, Mateus, what's English to you or for you? It's a very important language used to communicate with all the world. That's right. That's right. Very good. So, and now for you, Aguinaldo, what's English for you, man? What? What's English for you? Quanto a ser de inglês? No. What's English for you? O que é inglês para mim? Isso, para que ele serve para você no caso, né? Ah, deixa eu pensar aqui. Ok. What is bilingue em português? Não, English. In English, you say bilingual. Bilingual. Yes, that's right. A utility de English is bilingue. Bilingual. Bilingual, that's right. Okay, the finality is to be bilingual. That's right. Okay. In other words, because in this case, English for many people can help about job, studies. So the use of English in general is for many things. Okay. Today, there are some people lose is perder, okay? Losing the opportunity to go to other country, yes, to go abroad. Abroad is exterior, because they don't know how to speak other language, English, Spanish, or French. No way, no importa. But principally English. Principally English, because today English is completely necessary for person to, how can I say, to project an opportunity in another country. That's right. Okay, Sergio, we can speak now. Eu acho que começar a estudar inglês é uma das melhores coisas que já fiz na minha vida. É tão bom, professor, a pessoa pegar assim, vamos supor, eu vou ver um negócio que não tem português. Eu consigo entender ali direitinho, né? Está Dá para sendo falado, eu estou traduzindo na minha cabeça, eu entendo o que está sendo falado ali. Se eu não entender completamente, mas eu vou ter uma base ali. Mas você vai ter uma base. Essa é a diferença. Então você Com já vai estar certeza. à frente de alguém, Oi. de outras pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, por exemplo, quando você consegue já, quando eu comecei a fazer inglês, porque eu fiz a maioria sozinho, né, por correspondência. Quando eu comecei a ouvir um nativo falar e eu entender no mínimo 30%, eu já estava feliz, porque eu sabia que na minha mente, no meu, vamos usar interior, mas a gente sabe que é mente. Eu tinha uma determinada bagagem. Eu estudei para 70, 80, 90, 100. Mas só que você não consegue, se você não adaptar isso para o seu cotidiano e para você usar. Poxa, eu sei falar determinada coisa em inglês, mas tem coisa ali que eu não sei. Então, aquilo ali, eu não vou esperar o professor. Eu fazia assim. Se eu tivesse inserido numa questão de mecânica, eu ia fazer o quê? Procurar tudo que estava relacionado à mecânica. Por isso que o meu vocabulário, ele é o quê? Ramificado. Porque aonde eu passei, na minha questão de função, de convívio, eu vertia para o inglês. Parecia um doido.
Mas isso me rendeu o quê? Expansão vocabulário. Já tem gente que não faz. Faz curso, isso pode ser qualquer curso, viu? O meu, IAGES, CCAA, não importa. Se o aluno ele focar só a aula em si, e ele mesmo, não tentar. Ele aprendeu isso aqui agora. Eu dei a dica. Você só vai substituir a palavra desse. Mas você já pode ficar assim. Ei, que danado é isso, hein? What's this for? Para que serve isso? Então você começa, nem você fala com o espelho. Hello! Hello, Sérgio. Are you Sérgio? Yes, I am Sérgio. Are you Aguinaldo? Yes, I am. And you? Are you Matheus? Oh, Matheus, nice to meet you, man. É assim, porque às vezes você não vai ter ninguém para conversar. Então, se você não fizer, né, essa questão de você adaptar no que. Eu olho para uma caixa de som, poxa, eu não sei como é que é Twitter. Essa pecinha aqui que ajuda no som. Oh, Twitter. Beleza. Mas tá cheio de botão. Como é que é botão, hein? Vou pesquisar agora. Ah, button. E aí você vai acrescentando. Naquilo que você não sabe, você tem que pegar e correr atrás. Porque não vai. Quando você for para fora, ou você for passar, submeter a um exame, ele não vai esperar que você foi submetido ou não a um determinado assunto, não. Ele vai lhe cobrar de todo jeito. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, é você se jogar. Tá aqui o computador. Rapaz, eu não sei nem como é que o touchpad, que é a questão do mouse. Touchpad, que é uma base de toque. Que é para você fazer o quê? Mexer como mouse. Então é isso. Entendeu? Que você fala, oh, alguém fala, um touchpad? What's touchpad for? E para que serve isso, hein? Oh, it's for moving the arrow in the computer. É para você mover aquela setinha do computador. Então, isso você vai se adaptar. E você tem que criar, você pega uma base fixa e faz que eles chamam de distribution, que é um tipo de aprendizado da língua inglesa, de qualquer língua, português, que você vai aprender por substituição. Porque você pode substituir que vai dar certo. Então, se o aluno não fizer isso, ele pode fazer o curso que for. Ele não vai crescer na questão de fluência nem nada. Entendeu? E isso eu vejo aqui que vocês estão o quê? Jogando, desenrolando. E tem que ser assim mesmo. Beleza? Tranquilo? Let's continue. Mas que é necessário a língua inglesa, não tem como correr, não. Está mais do que comprovado. Eu tenho 2 colegas que se arrependeram de não ter feito o curso antes comigo, ou em qualquer outro lugar, perdeu 2 oportunidades para o Canadá. E aí o Caba fez o quê? Botou outra pessoa, porque já estava capacitado, porque ele não ia esperar o outro se capacitar. Não vai. Então aconteceu isso, eu vi isso acontecer. Aí ele fez um curso comigo particular, mas não tem como, pessoal, aprender inglês em um ano, não. A não ser que você estude todos os dias, no mínimo 3 horas. Aí você aprende durante um ano. Eu aprendi em 6 meses, mas por quê? Porque eu estudei intensamente. E qual é o curso que se tem hoje? Se chega qualquer um, é 1 hora e meia, 2 horas e acabou por semana. Contra 300 e tantas horas em português. E aí, quem é que vai sobressair? O inglês ou o português? O português. Não tem como. Beleza? Então você tem que. Eu gosto de música, então vou escutar música com força. Gosto de filme? Vou assistir filme. Vou botar em inglês, vou botar com legenda, vou botar sem legenda, mas você vai adaptar o ouvido, que é outra coisa que você não aprende com o professor. Não aprende. Eu lembro que quando eu aprendi inglês eu falava muito bem. Só que quando eu ouvia, a deficiência era enorme. Porque eu só fazia gramática e leitura, né? E eu via de vez em quando as pessoas. Mas a questão de ouvir direto, não. Por isso que depois eu digo, então eu vou ter que meter bronca só ouvir. Porque aí eu fiquei habituando. Hoje eu escuto um vídeo na internet, preciso mais nem de legenda. E se eu souber o conteúdo, aí fica mais fácil. É aquela questão que ele chama de background, que é um assunto prévio. Você já conhece, quando alguém começa a falar outra língua, parece que fica se encaixando. Aí você, poxa, eu sei o que está falando disso, está falando daquilo. Porque você, primeiro, conhece o assunto e, segundo, já tem um certo domínio da língua. É assim que tem que ser feito. Beleza? Let's go now. So, let's go to number 2, respective computer usage. Seria uso de computadores. Beleza? Okay, so now we are going to associate what? We are going to associate the frequency that we use something or do something. Okay? For example, the option we have often, sometimes, we have hardly ever, and never. But what is often? Who knows? What is often em português? Sempre. Pode ser sempre. Agora, o mais comum de você falar é
frequentemente. Tá certo? É isso, eu ia me corrigir Ok? agora. Não, mas o mais comum para sempre vai ser o always. Certo? Always, I'm sorry, always. That's right. And what is sometimes? Às vezes, That's right. And what is hardly ever? dificilmente. Isso. Lembrando, acho que eu já expliquei isso, vou explicar de novo para vocês relembrarem. Esse dificilmente não é na questão de dificuldade, é na questão de tempo. Por Não exemplo, tem chance, né? ou pode ser, mas ele é mais, Agnaldo, na questão de tempo, quando você fala assim, ó, rapaz, eu dificilmente vou na tua casa. É como se ele dissesse, quase nunca eu vou. Não é porque eu não sei o caminho. Quando eu não sei, aí é dificuldade. De achar o caminho, aí eu vou usar difficult, tá certo? Aí eu vou usar, como é que você tem outra palavra? É mais difficult, que é difícil, né? Então, nesse caso, tem que ter muito cuidado. Quando o hard está sozinho, pode ser difícil, de dificuldade, beleza. Só que esse hard level não, é de tempo. Ou não consegue, certo? Por questão de tempo, e não de conhecimento. Tem que lembrar disso, certo? Ah, rapaz, eu dificilmente eu faço as minhas provas, dificilmente eu estudo. Esse dificilmente não é porque você tem dificuldade, é porque você, na questão de tempo, mal pega no livro. Deu para entender? Então, esse hardly ever é nessa questão. E never, nunca. That's right. Okay? So, I'd like to ask you, dear Sérgio, Sérgio, how often, com que frequência, né? How often do you use a computer to send emails? Never. Never? Okay. But why you say never? But how do you communicate normally? How do you Eu só como se communicate? fala redes sociais em inglês. Oh, you can say social network. I normally use social que opção? Social Network. network. That's right. Very good. Excellent, man. So now you, Aguinaldo, how often do you use a computer for watching movies? É, often. Often? Okay, that's right. Because many people normally or often use, principally now, for YouTube and in many other platforms. That's right. Okay, that's right. So now you, Mateus. How often do you use a computer to play games? Sometimes. Sometimes. Okay, that's right. Very good. So now I'd like you, Sergio, to make me a question now about this point or topics. Teacher, peraí que minha voz tá horrível, professor. Você Okay, não no tem noção problem, do man. esforço que eu tô fazendo para falar aqui. Okay, that's right, man. Teacher, how often do you use your computer to shop online? Shopping online. Well, some months ago, I used the computer uh, to use the computer to shop online regularly or very often. Yes, I buy some tools, ferramentas, some clothes. That's right. Yes, principally tools and clothes. That's right. Very good. So now you, Aguinaldo, make me a question, please. Wait. Okay. How often? Qual? Tá falando de qual? Você pode escolher qualquer um aí. Você faz a pergunta, com que frequência você usa o computador para isso? Entendeu? Ah, tá. Pergunta pra quem mesmo? Só Para pra você? mim. Your teacher. Yes. Victor, you to use computer to shop online? Shopping online? Yes. I use the computer to shopping online very, very often. Ok? Regularly. Regularmente, né? Ou seja, frequentemente.
That's right. Now you, dear Mateus, make me a question, please. Teacher, how often do you use the computer for video chatting? Video chatting. Well, for video chatting, I I hardly ever. I hardly ever my computer to, I'm sorry, for video chatting. Yes, sometimes I only prefer to send the voice email. That's right. Using the WhatsApp platform. But the video sometimes when I want to talk to see the other people, my family or okay. But it's very, very difficult to do this. Hardly ever. Okay. Okay, guys. So in 10 minutes, we are back to conclude this part, the other part, I'm sorry, with I'm going to try to find a Kahoot activity using these expressions, okay? So in 10 minutes, we are back. Okay, that's right. O Kahoot veio parar agora, mas tá bom. Ó. Quase um. Okay, that's right.